Fala, galera do Geek, eu sou o God Costa e você tá no Detonando Geek. Hoje nós vamos falar de um jogo que parece ser promissor, Kena Bridge of Spirits, um jogo que do lado dos consoles acaba sendo exclusivo do PlayStation, mas ele não é exclusivo de uma única plataforma, também será disponibilizado no PC, através da Epic Store. Por falar em Epic Store, quer ajudar o nosso canal? Então usa o nosso código Detonando Geek se você for comprar algum jogo na Epic Store. Exatamente, a gente tá com uma parceria com a Epic, isso ajuda a gente a receber jogos para fazer análises para vocês. Então, por gentileza, utilize o nosso código para apoiar aí o nosso canal. Muito obrigado. Ele é um jogo indie, exatamente, de um estúdio pequeno chamado Ember Lab, e ele virou uma referência pra gente fazer um vídeo justamente pela qualidade que ele apresenta. A gente tá falando de uma animação que parece exatamente uma animação da Disney, né? Uma animação de um filme projetada em um jogo. Será que tudo isso representa a nova geração, mesmo que cartoonizado? Aliás, Kena Bridge of Spirits não é necessariamente igual aos outros cartoons. Você vai descobrir que ele é um cartoon que usa tecnologias de renderizações realistas. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e, é claro, tudo processado em AIDA, pra gente ter mais detalhes. O ponto de decisão de eu fazer esse vídeo aqui não é porque é um jogo Next Gen. Aliás, ele não é um jogo Next Gen, definitivamente. Oh, Gotti, você é um herege da nova geração. Você quer menosprezar o PlayStation 5, seu herege. Na verdade, se você entrar na página da Epic, tá lá, DirectX 11. DirectX 11 não é Next Gen, nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem em Saturno, nem em Plutão, pelo menos nessa galáxia, não. Talvez na outra galáxia seja nova geração, mesmo porque DirectX 11 trabalha com versões diferentes de HSLS, código de shaders, de compilação de shaders, de cálculos de shaders. Então, é uma linguagem de programação mais depreciada que o DirectX 12 Ultimate. Mas, Gotti, o PlayStation 5 não trabalha com DirectX, ele trabalha com as APIs proprietárias, sim, baseadas em OpenGL e Vulkan, que trabalham dentro do mesmo cronograma de tecnologias que DirectX. Então, se o jogo utiliza DirectX 11 para PC, sim, ele pode até utilizar Vulkan, OpenGL ou API proprietária do PlayStation 5 no quesito que for, menos em novas tecnologias. É claro, é óbvio, é lógico, nós não queremos tirar o seu direito de ser iludido. Pode continuar achando que é Next Gen. Eu só não quero ter o peso na consciência de que essa informação veio de mim. Mas vai vir de todos os lugares. Perfeito, vamos direto para falar do jogo. O jogo, por mais que não seja Next Gen, ele possui sim alguns artefatos interessantes. O primeiro deles é algo que a internet menospreza há anos. Aliás, a civilização atual menospreza, que se chama, talvez você lembre disso se for um pouco mais velho, se for mais novo, talvez você nem saiba dessa palavra. Profissionalismo. Profissionalismo é a questão onde a pessoa exerce uma função, estuda para aquilo e tenta colocar o máximo de capacidade naquilo que aprendeu em pró ao benefício da produtividade que ele é concebido. Perfeito! Dito isso, nós temos aí a Ember Lab, que é o estúdio que está fazendo Kena. Ele é um estúdio que nunca fez um jogo na vida. Mas ele é um estúdio que tem proporções de capacidades profissionais cinematográficas. O estúdio, ele nasceu em 2009 e em 2009 para cá ele lançou alguns cases para mostrar o portfólio do seu trabalho. Um desses cases chama um curta que está no site que está no YouTube do próprio estúdio, chamado Dust. Ele é um curta que possui um sistema cinematográfico de iluminação a níveis de Hollywood, feito por uma pequena equipe capacitada, profissional. O link tá aqui, eu deixei no card aqui, porque vocês estão vendo algumas imagens, mas por questões de direitos autorais nós não podemos exibir aqui trechos do curta, mas confira e assista para você ver a capacidade profissional desse estúdio. Também ele é especializado em animações 3D, outro curta que ele disponibilizou, também vou deixar no card para que vocês confiram direto no site do próprio desenvolvedor. Eles são especializados não só em sistemas de iluminação, como também VFX. VFX, que é a composição institucional muito interessante
interessante para um jogo, os efeitos especiais de um jogo. Eles utilizam ferramentas de última geração para VFX, como a Houdini Engine, que é uma engine gráfica não propriamente para jogos. Você pode utilizar ela em jogos, mas não para criar o jogo, sim os efeitos visuais. A Houdini Engine é utilizada, por exemplo, em filmes que você conhece, que você gosta dos efeitos visuais, como Vingadores e outros mais. Perfeito, então, dito isso, é claro, é óbvio, é lógico, eles conseguiram atingir esses resultados que nem vocês estão vendo na tela, de uma maneira em que o sistema de iluminação do jogo realmente é extremamente promissor. Se a gente for comparar exatamente Kena, Bridge of Spirit com jogos AAA com orçamentos milionários, nós podemos ver que eles atingiram um padrão muito alto. Dá uma olhada nessa cena, por exemplo, no processo de iluminação de AIDA de Gear 5, que tem um sistema de iluminação incrível. Também, é claro, é óbvio, é lógico, para não falar, eu gosto de fazer caixista, falando do Gear 5. Vamos colocar outro sistema de iluminação impressionante, que é Spider-Man Miles Morales, que você também está vendo na tela. E agora a gente coloca o de Kena, processado com o mesmo processo de temperatura de AIDA. A gente pode perceber que as incursões de lumens e as variações de iluminação em Kena são absurdamente altas pelo orçamento, por ser um estúdio independente, por ser o primeiro jogo que foi feito. É claro, é óbvio também que a gente tem que dar um grande destaque para os modelos 3D extremamente bem construídos, apesar de ser cartoonizado, todos os elementos são baseados em Unreal Engine 4.0 nesse caso, e eles usam renderizações de nível realista de jogos realistas, como nós comparamos o sistema de iluminação. Por exemplo, dessa forma, o modelo 3D, mesmo que seja um toon model, ou seja, um modelo 3D, uma malha cartoonizada, tem representação de oclusão de ambiente, também tem representação de sistemas de iluminação, sombreamento totalmente realistas, o que faz claramente parecer um jogo, talvez até graficamente, de última geração. Mas isso é profissionalismo, não é necessariamente tecnologia em si. Isso não quer dizer, é claro, é óbvio, lógico, que o jogo não tenha tecnologia. Aliás, só em base de reconfirmação que não se trata do jogo Next Gen, em entrevista recente, a Epic Games, a qual o jogo é feito na Unreal Engine, o diretor criativo do estúdio apontou que as tecnologias usadas no game serão utilizadas através da velocidade do SSD, da passagem de memória e nos presets gráficos maiores que eles conseguirão entregar no PlayStation 5. Ou seja, eles não desenvolveram uma tecnologia que seja baseada na nova geração. Eles desenvolveram uma tecnologia que já existe e vão utilizar os recursos de hardware da nova geração. É claro, óbvio, lógico, transformando a experiência no PlayStation 5 superior. E é claro, óbvio, lógico, se você tiver um PC mainstream high-end, superior até mesmo PlayStation 5. Perfeito! Então, vamos falar então da tecnologia do jogo em si. Existe uma tecnologia que é usada numa transformação de cena a qual o jogo se incube. Os aspectos do jogo, e o diretor também nessa entrevista à Epic Games informou que eles querem contar a história. A narrativa é um gameplay contado. Então a gente vai ter muito história envolvida com o gameplay. Visual effects, como vocês podem estar vendo aí, bem legais. Mas um dos principais pontos de tecnologia que o estúdio realmente desenvolveu sobre a Unreal Engine é basicamente essa transformação de cena, onde a protagonista transforma a cena sombria numa cena fofa. Aliás, diga-se de passagem, o jogo é fofo, como você pode ver. Ele é fofo aqui, ele é fofo ali, e ele não para de ser fofo. O principal instrumento de Kena é ser fofo. Ele lembra bastante os jogos da Nintendo. Dito isso, agora vamos falar dessa tecnologia de transformação. Aparentemente, você poderia até imaginar, como eu imaginei a primeiro momento, que eles fazem uma troca de texturas do ambiente, a qual ela bate ali o poder dela no chão e transforma tudo numa fofura inigualável. As coisas mortas ganham vida e as borboletas saem das árvores. Coisa linda, maravilhosa. No entanto, eles usam um sistema bem interessante chamado renderização ortográfica. Projeção ortográfica, para quem trabalhou com cinema ou já entende alguma coisa sobre isso. Basicamente consiste em que, como você está vendo na tela, nós temos aí uma projeção, nós temos um elemento 3D nessa projeção e nós temos um objeto oculto. Esse objeto oculto ele é representado por uma máscara. Você oculta as cores e pixels de trás perante a máscara e quando você remove a máscara, eles estão lá apresentados. Dessa forma a gente pode dizer que essa cena enfaticamente ela está aí desde sempre. No entanto,
entanto, toda a concepção da zona sombria é uma máscara através de uma renderização por projeção ortográfica, o que é bastante esforço computacional, o que mostra mais uma vez o profissionalismo de um estúdio não é especializado no desenvolvimento de games, começa a programar para games. Legal, bacana, como você pode visualizar o nosso processo em AIDA, tudo é muito colorido, tudo é muito bonito e até mesmo a transição fica extremamente agradável, ela varia, né? Muda todo o sistema de iluminação. Essa projeção de renderização ortográfica que eles fizeram realmente deve ser um ápice. Eis o ponto aí de observação sobre Kena. Não necessariamente que será um jogo excelente do ponto de vista gráfico, iluminação e experiência visual, meio que sem dúvidas que a gente terá algo bem interessante, porque, como eu te falei já, o estúdio parece ser bem capaz. No entanto, é a primeira experiência em games, e aí a gente pode ver o que ele vai ofertar em jogabilidade. A gente sabe que jogos não são apenas visuais, existe uma questão de mecânica, existe uma questão de física, a narrativa, sim, interligar com o gameplay e basicamente não repetir experiências a todo momento para que não desgaste o gameplay e o jogador tem interesse em prosseguir até o final. Esses são os pontos que há de se levantar, esses são os pontos que você tem que ter em mente quando você for decidir ou não comprar Kena Bridge of Spirits. No entanto, as análises sobre essas experiências vão sair, inclusive uma análise técnica aqui no Detonando Geek, para você saber se vai valer a pena ou não você adquirir esse game. Mas como eu disse, do ponto visual, não por nova geração, mas por profissionalismo, o jogo realmente parece promissor a níveis gráficos, independente com uma roupagem de AAA. Bacana, né? Interessante. Por isso eu decidi fazer esse vídeo. Realmente é um jogo promissor que merece a nossa atenção e o nosso olho sobre ele. Claro, com a devida atenção, porque o estúdio é a primeira experiência em games. Então, o que ele pode oferecer visual, ele realmente pode não oferecer em jogabilidade. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Godcose e até a próxima.